te adorar. Foi que eu nasci.
silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alto eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Só a igreja. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo. Seguindo para o alto eu vou, A coroa a conquistar. Vou Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Senhor, te tua face eu quero ver. Senhor, te quero Então vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar pelas ofertas, pelos dízimos. Deus é fiel. Se você tem semeado também na vida financeira, no dízimo, na oferta, Deus vai te abençoar. Porque isso está na Bíblia, está na palavra de Deus. Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor está falando, está fazendo na nossa vida, está fazendo nesse país. Eu tenho certeza, Pai, que tudo que o Senhor está movendo é com um bom propósito, porque o Senhor pensa na salvação dos teus filhos. E eu sei que isso é o mais importante para um pai. É pensar, eu quero meu filho salvo.
Eu quero meu filho bem. Então nós colocamos a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, nós colocamos no teu altar, Senhor, e a nossa família, para que todos conheçam a tua verdade, conheçam a tua bondade, conforme diz a tua palavra, provai e vede que o Senhor é bom. Quando eu tive o meu filho, eu falei isso. O Senhor me deu esse versículo. Muito obrigada, Senhor. Abençoa as finanças de todo mundo que está aqui. Senhor, que eles transbordem em todas as áreas. Que eles possam dar, que eles possam ajudar, que eles possam falar, eu posso, eu compro, eu faço, eu dou. Senhor, transborda e multiplica todos os profissionais aqui representados, Senhor. Que não falte nada, que não falte trabalho, que não falte provisão, que não falte também o amor, que não falte a paz, que não falte a alegria do Senhor em cada família. Abençoa, traz, Senhor, um amor profundo nos casais também. Oh, meu Pai, trabalhe em cada um, Senhor, que haja uma paciência sobrenatural, um amor, uma alegria, algo especial, algo novo sobre os casais também. Em nome de Jesus, muito obrigada, vamos ofertar. Amém, Jesus. Te amar pelo que voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente crer. Eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Vamos lá, meus amados. Eu tenho um pouco de dificuldade de seguir roteiro, viu? Eu vou tentar, tá? Eu vou tentar seguir um pouquinho do roteiro, mas antes de eu começar aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, vamos sentar, isso. Quem aqui está passando por luta em alguma área da vida? Levanta a mão. Eu estou. Quem aqui está? Amém. Quem aqui está passando por uma alegria, uma felicidade, uma bênção tremenda? Tremenda, tremenda, tremenda. Oh, glória a Deus. Olha lá, glória a Deus. Amém. Então, a nossa vida, ela é linear? A nossa vida é assim, nós estamos o tempo todo na luta? Nós estamos o tempo todo na alegria, na bênção, na glória? Não. Não é linear. A nossa vida não é linear. Mas, olha lá, tem que seguir o roteiro aqui. Mas tem assim. Mas independente de se eu estou na luta ou na bênção, independente de onde quer que eu esteja, Deus tem preparado para cada um de nós uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que o mundo não entende, que é sobrenatural.
E Ele preparou isso para mim e para você. Vamos lá, vamos ver se eu... É no meio que aperta? Esse lado? Da direita aqui. É isso. Vamos ver onde está na palavra de Deus. Tem que apertar de novo? Vamos lá. Então, em João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Em Filipenses 4, 7. Vamos lá. Difícil, mas vamos lá. Não, o edifício mas o Espírito Santo está falando. Vamos lá, meus amados. A paz que o Senhor nos dá, ela é diferente da do mundo. E eu poderia nem pregar hoje, porque desde o primeiro louvor, o Senhor já está falando conosco. A gente não fala o que a gente vai pregar, né? Eu, às 2h pedi os louvores finais que o Espírito Santo me deu. Mas os louvores que o Claudinho tocou, se você louvou, prestando atenção e declarando o que você estava louvando, não precisava de mais nada. A pastora Cláudia veio aqui, falou da paz, do amor de Deus. A Ângela, querida, veio aqui e falou do nosso Pai. O Cláudio botou, quero ser como criança nos braços do nosso Pai. Então, o Espírito Santo, ele está falando. Ele está vindo, ele está falando. Vamos lá. Quem quer viver essa paz? Todos querem viver essa paz? Amém? Eu estou vivendo essa paz. Mas não é a paz do mundo. Porque a paz do mundo, o que a gente entende? E o que eu entendi até um tempo atrás? O que é a paz do mundo? A paz do mundo é a ausência de problema. Hoje eu estou em paz, está tudo certo. Agora eu acabei de fazer isso, eu vou ficar em paz. A gente não fala isso? Está errado. Essa é a paz do mundo. A paz de Deus, ela é independente da situação dos problemas. Vamos lá. A paz de Deus, ela independe. Eu acho que até vou deixar com o Marcelo, porque é mais fácil. Independe do nosso entendimento. E por que eu tinha... O Senhor, assim, há 2 meses atrás, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses e meio, o Espírito Santo começou no meu ouvido assim. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Do jeito que o Espírito Santo fala comigo, né? Cada um, ele fala de um jeito. Ele fala com todos nós. A paz que excede todo entendimento. Eu escutava, né? E aí, um dia, eu falei, Senhor, isso que o Senhor está falando, essa paz que excede todo entendimento, é porque o Senhor quer que eu pregue? É a palavra que o Senhor quer que eu pregue? Perguntei isso para Ele, durante o dia. E comecei a orar. Senhor, fala comigo. Porque, assim, eu já tinha uma palavra que eu iria trazer aqui. Algo que o Senhor já tinha tocado no meu coração há muito tempo atrás, que um dia que eu fosse pregar. E aí, eu falei, bom, o Senhor não quer que eu pregue do que eu ia pregar, o Senhor quer que eu pregue sobre a paz, porque é o que eu estou sentindo, é essa paz. Aí, fui dormir, orei e fui dormir. Estou contando tudo isso, gente, para vocês verem que o Espírito Santo é maravilhoso, que Ele é lindo, e do mesmo jeito que Ele fez em mim, Ele faz com cada um de nós. Fez em mim, que sou pecadora, que sou falha, que não sirvo para nada. Ele fez em mim. Então, Ele pode e vai fazer. Eu queria um fundinho musical aqui. Será que tem? Então tá, vamos lá. Então, não é para ter. E aí, vocês podem ter isso também. E aí, eu fui dormir, fui deitar, me arrumei, eu durmo um pouquinho tarde, sabe? Já era até de madrugada. E aí, eu peguei como... O Senhor fala a cada um de um jeito, né? Foi o jeito que Ele achou de falar comigo ali. Peguei o celular para pôr, para despertar, como eu faço todo dia. E aí, novamente, alguma coisa me fez clicar no Instagram. E o primeiro stories que apareceu assim
foi do Gustavo. Ele até falou que vinha hoje, ele não está aí. O Gustavo, filho do André, que já tocou aqui na bateria, filho da Cláudia, o irmão. Ele é alto, grandão, ficava na cabine. E é um querido que eu amo muito, muito, muito. Eu não deixo de ver nada dele. Porque tem muitas pessoas que vai passando, às vezes você não está com tempo de ver, você vai passando, né? E apareceu ele em primeiro lugar. E ele repostou um post de um pastor. E o post que estava bem assim, de cara. Descanse no Senhor, que Ele te dá a paz que excede todo entendimento. E mais ou menos isso. E aí eu cliquei no post. Né? Eu cliquei, porque quando é do Gustavo, eu sempre paro para ver. Né? Cliquei no post e aí fui ler. E ele estava falando exatamente dessa paz que excede todo entendimento. E aí eu parei assim, entendi, Senhor. Fiquei tão feliz, falei, obrigada, obrigada. E desliguei o celular, pus para despertar e fui dormir. E aí foi indo, e aí eu fui me preparar. Por que eu estou dando essa introdução toda, né, para vocês? Porque o Espírito Santo fala. E ele tem propósito, gente, ele tem propósito. Não é à toa que ele colocou no meu coração, que ele me deu a visão da gente esse mês falar sobre o Pai, para que as crianças já saibam que tem um Pai. Já saibam que tem um Pai, para elas não levarem para a vida muita mágoa, muito sofrimento, que depois vai ter que passar por cura e libertação para libertar. Elas vão crescer libertas disso. Né? Então é isso o cuidado do Senhor e o amor do Senhor, né, por nós. E Ele fala, e hoje aqui, eu tenho certeza que várias pessoas aqui vão receber essa palavra e depois vão testemunhar. Eu tenho certeza que o Senhor falou para mim. Mas vamos lá, e eu fui estudar. Aí eu fui ler, fui estudar. Eu não sei fazer isso ainda. E Deus usa cada um do jeito que Ele quer. Né? Ele não quer cópias. Né? E aí eu falei para ele, Marcelo, me ajuda a botar essas ideias todas em ordem. E aí nós fomos começar. Meus amados, quase saiu uma comunhão intensa lá. Porque ele queria que fosse de um jeito, e eu falava, mas eu quero que você só me ajude a os tópicos, me ajude a botar em ordem, o que é melhor no começo, o que é melhor no final, mas aí ele foi do jeito dele, que ele entendeu, começando a fazer aquilo. Eu falava, não, mas aonde eu vou falar isso? Mas aonde eu vou falar aquilo que o Senhor falou para eu falar? Aí ele, não, mas assim, olha, mas foi uma... Aí eu falei... Pronto, vamos esperar, né? E aí eu comecei a respirar fundo, começou a me dar uma angústia. Eu falei, mas espera, eu vou falar de paz, eu estou sentindo essa paz, aí você quer que essa paz saia? E eu ali, né? E eu aprendi que não é assim, então eu falei, respirei fundo. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, Marcelo, vamos ver se você me entende. O Espírito Santo falou para mim assim. Eu falava e ele anotando assim. É isso. Como é que eu vou fazer isso? Colocar dentro disso daí. Aí ele falou, não vai. Fala. Fala. Por isso que eu estou introduzindo isso, gente, porque eu vou dar um testemunho meu. Porque eu não ia dar um testemunho meu, eu ia pincelar. Eu ia falar algumas coisas, né, que aconteceram. Mas Deus quer me usar para isso. Né? O que a gente passa de bom e de ruim é para a gente edificar ao reino de Deus, edificar o irmão. Não é só para o meu crescimento, é para a gente edificar o irmão. Então, para alguém isso vai servir. Para alguém vai servir. Né? E ele falou, vou te usar sim. E ele quis me usar dessa vez, no dia de hoje, nessa pregação, que eu tenho esse testemunho. E depois, no final, a gente vai tentar fazer bonitinho lá, tá bom? Como o Marcelo me ajudou a fazer. Mas, vamos lá. Eu sempre ouvi falar dessa paz que excede todo o entendimento. Né? Na Bíblia, a gente lê, estuda, mas eu não sabia o que era isso. Eu não entendia. E eu, sinceramente, nunca pedi paz para Deus. Eu nunca orei pedindo paz. Porque, olha como o erro da gente também, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Eu lembro quando eu me converti aqui, eu me converti em outra igreja, depois de uns 5 anos, né, viemos para cá. Estamos aqui há 20 e poucos anos. E uma vez a gente foi falar, a gente fez uma barraquinha aqui, ó, ali era Dia das Crianças, e nós pegamos essa parte toda aqui, alguns irmãos estavam aqui, participaram das barraquinhas. Tinha as barraquinhas com os frutos do Espírito.
Então, e tinha doces, né? Então a pessoa tinha que entrar e fazer um caminho. E ela passava por cada barraquinha do fruto do Espírito, né? E cada um ficou com um, e eu acho que eu fiquei na paz. E a pessoa ia, chegava ali, aí o irmão falava para a criança, para o adulto, era para todos, né? Falava o que era aquele fruto do Espírito e a pessoa podia pegar o docinho. E aí a pessoa ia com o cestinho enchendo de docinho. Enfim. E aí eu lembro desse dia exatamente. Alguém chegou para mim e falou, não peça paz. Não peça paz para o Senhor, porque senão Ele vai te dar muita tribulação para te testar e para te ensinar o que é ter paz. E eu falei, não, eu não quero. E não pedia. Olha o engano do inimigo. E eu não pedia para Deus. Se é uma coisa que eu nunca pedi, eu pedia sim, paz. Falava, vai, Senhor, eu queria ter paz nisso, ter paz naquilo. Mas eu não pedia essa paz que excede todo entendimento, porque eu não entendia o que era essa paz. Aí fui indo na minha vida, né? Fui indo na minha vida. Eu sempre fui uma criança muito ansiosa, muito levada, muito agitada, muito ansiosa, muito parecida com meu pai. Se eu estou falando tudo não era, tá? No passado, depois vocês vão entender o porquê. Meu pai era nervoso, meu pai era uma pessoa que tinha um coração maior que o dele, ele tirava dele para dar para os outros, tinha um monte de amigos, era aquele que não tinha vergonha de nada. Meu jeito era muito parecido com o dele, né? E só que ele era nervoso, tinha que ser tudo do jeito dele, tudo para ontem, era uma coisa assim. E a minha mãe falava desde que eu era pequena, lida com um é igualzinho lidar com o outro. Né? E falava isso. E eu achava aquilo também o máximo, né? Enfim. Mas eu sempre fui muito ansiosa. Se eu tivesse ansiosa com uma prova, com alguma coisa, eu nem comia. Porque senão eu ia ficar enjoada, eu ia vomitar. Eu era assim. Era num estado assim, muito, muito sério. E aí foi passando. Foram passando os anos. E meu pai faleceu, eu tinha 22 anos, ele tinha 55 anos e eu 22. Mas, enfim, ficou com aquilo. E com o caminhar com o Senhor, conhecendo o Senhor, essa ansiedade foi mudando. Eu não fui sendo mais tão ansiosa, essa ansiedade não me tocava tanto, mas eu ainda tinha uma raizinha de ansiedade. Aí, mais ou menos uns 3 anos atrás, 4 anos e meio atrás, 3 anos e meio, eu estou dando esse testemunho, esse exemplo, porque eu achei que foi um marco, sabe? Foi onde Deus falou, chega, sabe? Eu passei o cartão no posto de gasolina, eu estava indo para um velório em Santos, eu estava atrasada, eu digitei o valor que eu abasteci e o frentista colocou um valor altíssimo. E eu digitei, eu vi o valor que eu tinha abastecido, que era o que eu ia pagar, e eu digitei e ele pôs o valor, sei lá quanto. E eu não peguei o comprovante, estava com pressa, eu ia para Santos, num velório. Falei, vou embora, não peguei. Aí passou uns 15 dias, nem isso, Marcelo entrou na conta. Nossa, Sandra, o que é isso? Que você pagou aqui para uma pessoa à vista, assim? Falei, não fiz. E aí nós fomos olhar, fui ver, puxar o histórico. Foi no posto. Aí você vê o dia, né? Aí você vê o dia, a hora que foi, mas não aparecia que era o posto de gasolina. Aparecia que era uma pessoa na Praia Grande à vista, né? Enfim, eu só vou resumir isso aí. E aí nós falamos com o banco, tudo. O banco falou, olha, paga a fatura do cartão, que depois a gente não deixa de pagar para você não pagar juros. Depois a gente resolve. E aí, era um valor alto, né? Ia fazer falta para a gente. Ia fazer, não fez, tá? E aí o Marcelo, ligando para o banco, né, pagamos a fatura, ligou para o banco, acho que um dia ou 2 depois, e o banco falou... Eu estava ali do lado dele. Nós não vamos pagar. Ela digitou a senha. Nós não vamos pagar. Amados, o Marcelo estava nervoso, não sei, queria resolver ali, mas eu fiquei de um jeito que eu me envergonho. Eu pedi já muito perdão para Deus. Eu fiquei de um jeito que parecia que era uma notícia, que era uma coisa que, nossa, ia acabar com a minha vida, eu fiquei nervosa, e eu andava do escritório até a sala, eu andava, e gritando, e nervosa, e brigando, uma coisa assim, que eu senti dentro de mim, um sentimento tão ruim, parecia que o meu coração ia sair pela boca, eu tive atitudes que eu fiz ali, eu passei aquele dia inteiro nervosa, e depois, quando passou alguns dias, o Senhor foi falando comigo, eu falei assim, o que é isso? E aí eu comecei a sentir vergonha. Estava só eu e o Marcelo, só ele viu, né?
e Deus. E eu comecei a sentir vergonha de Deus. E eu comecei a pedir perdão para Ele. Falei, Senhor, perdão. Por que eu fiquei daquele jeito? Perdão, pedi perdão para Deus. Eu falei, eu não quero mais isso. Eu não pedi a paz que excede todo entendimento, mas eu falei, eu não quero mais isso. Eu não quero mais agir assim, eu não quero mais ser desse jeito. E pedi. Bom, enfim, e fui indo. E aí, dentro desses 3 anos para cá, 2 anos e pouco, aconteceu uma coisa séria, né? Na vida da gente, numa área. Nós estamos passando por uma luta numa área da nossa vida, que não é fácil. Só que eu não sei explicar para vocês. E hoje eu entendo o que é. Em nenhum momento, eu fiquei nervosa, fiquei ansiosa, fiquei triste, fiquei desesperada. Em nenhum momento. E eu comecei a entregar no Senhor. Eu já estava vindo de entregar tudo, de ouvir a voz dele, de obedecer tudo que ele me falava, de fazer o que ele me falava. Né? E aí, assim, eu comecei a fazer isso em tudo. E nessa área também. Vinha uma resposta negativa, eu falava, calma, não é essa porta. Deus vai preparar, Deus tem o tempo dele, Deus tem a hora dele, calma. E aí eu comecei a sentir, eu comecei a ver, nossa, essa não sou eu. Isso não é a Sandra. E eu começava, eu falo com Deus o tempo todo, né? E eu falo, Senhor. Mas aí eu comecei a ter receio de falar. Eu comecei a ter receio de falar para os irmãos, receio de falar até para o Marcelo, que eu estava sentindo essa paz. Que eu estava sentindo assim, que eu não... Porque se eu falasse assim, Marcelo, eu estou com uma paz, daqui a pouco eu vou tentar descrever para vocês como é esse sentimento, porque é difícil descrever sentimento, mas como é que eu me sinto, porque eu nunca vivi isso, e é algo sobrenatural, e foi pela graça e misericórdia do Senhor. Né? E eu falava, não vou falar isso para ele, porque se eu falar isso para ele, ele vai dizer, Sandra, você está se sentindo assim? Era o que eu pensava, tá? Porque a responsabilidade não é sua. Porque né, a responsabilidade é minha. Eu não vou falar isso na igreja, eu não vou falar isso para um irmão ou para o outro, porque ele às vezes está passando pela mesma coisa, vai falar, porque ela tem isso, tem aquilo, pode se ainda se encostar nisso, naquilo, sei lá. Eu comecei a botar e eu não falei isso para ninguém. E nem para ele. E eu falava com Deus. E aí, quando foi, né, para trazer, aí eu comecei a reparar, e quando ele começou a falar comigo, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, eu parei um dia no carro e eu senti, parecia que eu conseguia pegar. Como que eu sinto, como é que é essa paz que eu sei que é sobrenatural e que eu nunca tinha sentido na vida. E que aí hoje eu estou declarando e desejando que cada um de vocês aqui sinta. Muitos já podem ter sentido e sentem, estejam nessa paz. Que é assim que a gente tem que estar para sempre. Não é uma ausência de problemas, mas é como se eu tivesse aqui dentro uma bola assim bem grande e ela te desse um vazio dentro dessa bola, um vazio de sentimentos. E em volta umas coisinhas ou outras, mas que não penetram nesse lugar. Esse lugar é aquele quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, eu não sei vocês, mas dá aquela dor no peito, né? Aquela angústia que dá aquela dor no peito, aquela vontade de chorar. A dor fica física, não fica? Quando a gente está angustiado, com medo, a dor acaba virando física. E nesse tempo todo que eu estou, não tinha espaço para essa dor física. Era como se tivesse uma proteção ali. E aí eu comecei a entender essa paz. E aí, só que eu não pedi isso para o Senhor, né? E aí eu comecei a pensar, falar, o que eu possa ter feito? O que eu posso ter feito para hoje estar vivendo essa paz? Porque é um processo. E eu tenho conversado muito com a minha filha sobre ansiedade, conversei outro dia com ela, é um processo isso. E eu falei assim, mas demorou bastante, né? Estão 20 e tantos anos, né? Só agora que eu fui... Mas eu falei, Senhor, obrigada. Eu não quero nunca mais na minha vida deixar de sentir essa paz. Eu quero viver assim para sempre. E aí eu comecei a pensar o que eu podia ter feito, quais as atitudes que eu podia ter feito para eu estar vivendo isso hoje. E aí eu comecei a pensar. E
E aí eu comecei a examinar o meu coração e os meus sentimentos. E eu comecei a ver que eu estou muito mais fácil em perdoar. Eu perdoo, eu nunca fui de demorar para perdoar, mas está muito mais fácil. E o perdoar, e ao mesmo tempo, perdoar e tirar aquela coisa de você pode olhar para a pessoa e não sentir mais nada. O Senhor está fazendo isso. Eu comecei a não sentir, né, a ansiedade, a angústia. Comecei a tirar esses sentimentos. E aí quando eu fui estudar, eu comecei a entender. Porque você acha que esta paz, o Espírito Santo, essa paz, ela pode estar num coração que tem mágoa? Um coração que tem mágoa de alguém, mágoa de alguma situação, um coração que tem sentimento de inferioridade, que tem sentimento de rejeição. O Espírito Santo consegue estar ali, o Espírito Santo pode tudo, tá? Mas não combina, não encaixa, sabe? Não encaixa. Ansiedade e fé, ansiedade e paz que excede todo entendimento não encaixa. Não encaixa. E aí eu comecei a perceber que esses sentimentos já não estavam mais. E que em volta daquela proteção que estava ali, daquela dor, que não tinha mais, aquele vazio, é um vazio, mas é um vazio maravilhoso. Porque é um vazio de sentimentos, de dor, de opressão. Eu comecei a ver em volta e não tinha mais. Eu sou humana, eu sou um ser humano, né? Eu tenho os sentimentos ainda, né? Vou ter os sentimentos, sou um ser humano. Tenho o DNA de Adão, né? Como nós já aprendemos. Mas eu comecei sem entender, e agora entendendo, depois que eu fui estudar essa palavra, eu comecei a fazer o quê? Eu rejeitava quando vinha o sentimento. Eu comecei a falar não. Eu comecei a falar não, porque eu também estou num processo já há um tempo de obediência. De obediência e de entrega total nas mãos do Senhor. Total, de tudo. De tudo. Eu lembro quando eu tive que ficar, né, algum tempo agora, sem funcionária. Não porque eu tenha preguiça de limpar a casa, porque eu estou com um grau a menos de uma hérnia de disco na cervical, isso desde que eu era pequena. Eu sempre tive isso, meu pai me levou em vários médicos. Então, se eu começo a limpar, se eu faço ficar muito assim, depois eu fico com uma dor insuportável, é uma coisa... Então, eu já ficava preocupada e sofria antes, porque eu já sabia da dor que eu ia ficar. E aí começava a me dar desespero, e eu sou daquela que gosta de tudo certinho. Gostava, né? A gente gosta de tudo limpo, tudo maravilhoso, porque o Senhor é um Deus de ordem, né? É um Deus de casa limpa, de ordem. Mas eu era exagerada demais. Então Deus conseguiu fazer até eu falar: se der para limpar hoje, Deus, se não der, amanhã a gente limpa. Não dá para fazer? Tá. Vamos arrumar a bagunça, pelo menos, e depois a gente limpa. Eu comecei a agir assim. E isso foi uma coisa natural, sabe? Assim, e eu fui fazendo isso. E eu fui tirando. Aí teve o processo de cura e libertação. O ano passado, que nós tivemos no começo do ano. No meu coração, há 14 anos, já dei esse testemunho. Há 14 anos, eu escutava uma voz no meu ouvido. Que eu ia morrer com 54, 55 anos. E eu achava que era o Espírito Santo. Olha o engano do inimigo. Como é que a paz que excede todo o entendimento vai estar num coração que fica assim, eu vou morrer tal dia. Tal dia não, em tal ano. Eu vou morrer em tal ano. Vou fazer 56 agora, dia 29, tá? De agosto. Como é que dá? Como é que dá? Oi? Já passei. Já fui liberta. Mas assim, como é que encaixa a paz que excede todo entendimento numa pessoa que começou a preparar as coisas em casa para a morte? Eu comecei a preparar com umas gavetas do que era... Não tenho muita joia, não, tá? Mas, assim, o que era joia, o que era bijuteria, porque eu deixava tudo junto, para a Marcela saber. Eu comecei a preparar algumas coisas. Eu estava pensando até em já gravar vídeo. E eu não falei isso para nenhum deles, que eu tinha essa voz. Ninguém sabia, era só eu. Eu nunca contei para ninguém. E aí, no primeiro dia de cura e libertação que teve lá na Viliná, que nós tivemos um curso, né? No primeiro dia, eu fui liberta ali, porque teve um testemunho falando disso, de espírito de morte. Quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, é isso que está em mim. E eu não quero mais, eu quero ser liberta. E quando o pastor falou, vai na frente, vem à frente quem quer ser liberta disso, daquilo, e falou daquilo. Eu levantei e falei, eu quero. Por isso, amados, quando a gente às vezes faz um apelo,
Olha, quem quer ser liberto disso, ou quem quer, vem aqui, quem quer receber oração disso, quem está sentindo isso, não tenha vergonha, não pense o que o outro vai pensar. Não pense assim, nossa, eu estou na igreja há 50 anos, há 30 anos, nossa, eu ainda vou lá receber oração disso, ainda vou lá. Né? Não se preocupe com o que o outro está pensando e está falando, porque às vezes você pode perder a oportunidade de ser liberta e de receber uma bênção. E eu fui. E ali eu fui liberta, eu senti aquela libertação. E dali não parou mais, meus amados. Todo o curso de cura e libertação, não faltei nenhum. Em todos. Nesses 2 últimos cultos que nós tivemos aqui no Panambi e o lá da Granja, foi assim, tremendo o que Deus fez em mim, porque Ele vai revelando, Ele vai mostrando. Eu estou até antecipando algumas coisas que estavam para o final aqui, mas é assim que o Senhor está falando para eu falar. Eu comecei a me examinar e falei assim, nesse último agora, o pastor falou muito de doenças hereditárias, que ele estava, ali, o Espírito Santo estava quebrando doenças hereditárias. E aí eu pensei muito na minha sogra, que a gente tinha acabado de descobrir o câncer dela uma semana antes, e eu já quebrei aquilo na vida da minha filha, na minha descendência toda, E aí o Espírito Santo trouxe a mim, assim, o meu pai. E aí eu comecei a falar, olha, eu amo meu pai foi um pai maravilhoso, mas eu não quero mais, nem na minha vida, nem na minha descendência, porque a minha filha, a Marcela, desde pequenininha, e uma época teve muita ansiedade, crises de ansiedade, Então eu me via ali, eu falava, meu Deus, eu já passei, eu nunca tive crise de ansiedade, essas crises que hoje a gente consegue dar nome para ela. Eu nunca tive, mas eu sempre fui muito ansiosa. E eu falei, não, eu não aceito isso. E aí eu falei, Senhor, eu amo meu pai, eu agradeço ao Senhor, o pai que o Senhor me deu nessa vida, mas eu não quero o nervoso, eu não quero mais ansiedade, eu não quero mais isso, eu não quero aquilo. E ali eu fui entregando, e aí foi um derramar. Eu chorava ali na presença do Senhor. Foi tremendo. E por que eu estou falando isso, meus amados? Porque isso foi primordial. Isso está sendo primordial para limpar aqui. Para ter essa paz. Entendeu? Porque assim, não tem como o Espírito Santo e você ter essa paz se você não perdoou o teu irmão. Se você ainda tem mágoa, se você pensa na pessoa e você ainda tem raiva. Gente, é sentimento que a gente tem, mas que a gente pode não querer. E Deus é capaz, o Espírito Santo é capaz de limpar esses sentimentos do nosso coração. Amados, se eu pudesse, por 1 minuto, tirar essa paz, esse sentimento e colocar no coração de cada um de vocês, para vocês experimentarem o que é isso, eu faria. Eu não posso, mas o Espírito Santo pode. Deus pode. Queiram isso. Eu acho que aqui alguns, ou muitos, ou porque Deus quisesse todos, já sentissem essa paz, estejam nessa paz. Porque eu não quero só ter sentido. Eu não quero perder isso. Eu não quero perder essa paz. Então, aí nós vamos passar, por uns, o finalzinho que a gente vai fechar, o como a gente pode, como o Senhor falou muito ao meu coração, que a gente pode manter. Porque eu falei para Ele, Senhor, o que eu faço? O que depende de mim para eu manter dentro de mim essa paz que excede todo o entendimento? O que eu tenho que fazer? Porque Deus pode qualquer coisa, mas tem coisas que dependem da gente. Na hora que a gente soube da minha sogra, no almoço de domingo, ela esperou, eu fiz com ela sábado, fizemos vários doces. Aí no almoço de domingo, a família inteira lá. Isso faz 1 mês e pouquinho. A família inteira lá. Na hora da sobremesa, minha sogra vem, senta com a minha cunhada do lado e solta a bomba. Estou com câncer, assim. Sabe quando parou? A sobremesa não teve mais graça, nada teve mais graça. Eu parei. Começou a me dar um aperto, uma vontade de chorar. Eu respirei fundo, eu fiquei quieta. Aí eu esperei dispersar, aquelas, levantar, não sei o que. O que eu fiz? Eu fui para o meu quarto. Eu tenho um quarto lá, eu e o Marcelo, um quarto só nosso, tudo lá. Eu fui para lá. E lá eu me ajoelhei e eu chorei aos pés do Senhor. Na hora eu senti medo, eu senti um monte de coisa. E ali eu me derramei aos pés do Senhor e chorei. Chorei. E orei por ela. E entreguei a cura, a vida da minha sogra e a cura nas mãos do Senhor.
E ali, aquela paz voltou. E eu saí do quarto, sabe, em paz. E eu deixei de orar para a cirurgia dela? Eu deixei de pedir oração para os meus amados irmãos? Não. Mas em nenhum momento no meu coração veio a dúvida de que ela não ia ficar curada. Qual é o meu papel? É crer no meu Deus, que tudo pode. E é isso que eu vou fazer. E a cirurgia foi um sucesso. E se Deus quiser, ela vai fazer radioterapia e vai ser curada. E vai ser um testemunho vivo e ela vai saber que foi o Senhor. Mas tem coisas que a gente precisa fazer. O sentimento veio, o medo, a angústia veio. Mas o que eu fiz? Eu fui entregar na onde? Nas mãos de quem pode resolver. Eu posso resolver? Eu poderia resolver? Eu vou fazer a cirurgia? Eu posso curar minha sogra? Não. Eu fui entregar e fui orar, entreguei aos pés dele. E a paz continuou no meu coração. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Eu tenho o exemplo da Marcela e tenho o do Cura e Libertação. Tem muitas coisas que nos afastam dessa paz, né? Não ter fé. Depois talvez eu tenha que voltar ali, tá, meus amados? Não ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tem fé que o nosso Deus é nosso Pai, que Ele pode tudo, que você entrega na mão dele, que Ele vai fazer, não adianta, você não vai ter paz. Sem fé, você não tem paz. Sem fé, você não tem descanso. E esse descansar no Senhor, esse descanso que vem do Senhor, não tem explicação. Eu pus essa foto aqui, essa foto é de Santos, né, da minha cidade querida, da minha cidade amada, é uma foto que eu tirei recente. E eu amo praia, é onde eu relaxo, onde eu aproveito, assim, onde eu descanso. Mas hoje eu entendo, e hoje eu olho, e foi um dia muito gostoso, foi recente. Estava eu e o Marcelo nesse dia aqui na praia, tudo andando, né? Eu tirei essa foto me traz coisas muito boas, está um sentimento muito bom. Mas assim, não é o lugar. Eu pus porque é um lugar que me remete a isso, mas não é o lugar. Essa paz, você pode estar no meio da guerra. Você pode estar no meio da tempestade. Que essa paz vai vir. Pedro, olhou para Jesus e falou, Jesus, eu quero ir até ti. Ele nem olhou para a tempestade. Ele foi. Quando é que ele começou a afundar? Quando ele parou de olhar para o Senhor e olhou para a circunstância. Eu sou um ser humano, eu sou homem. Eu não podia estar andando sobre as águas. Não dá. Ele começou a afundar. O que deu? O que ele clamou? Senhor, não me deixa, me socorre. Deus foi lá, Jesus foi lá. Aí Jesus foi lá, pegou ele e foi nadando até o barco? Não, creio que Jesus foi lá, catou ele. Vamos lá junto. E foi junto, entrou no barco. E qual é a hora que Jesus parou a tempestade? Quando ele estava onde? No barco. Então, sem Deus, sem termos Deus dentro de nós, Jesus dentro de nós, Jesus no nosso coração, não dá. Não dá. Eu ia fazer o apelo, que não tivemos nenhum visitante aqui. Porque aqui creio que todos já entregaram a vida para Jesus. Todos entregaram. Jesus habita dentro de você. Então, aqui dentro tem que ter Jesus. É através dele. Se não tiver ele, não adianta. E, amados, é tremendo, é maravilhoso viver essa paz. É maravilhoso. Paulo e Silas, na prisão. Eles tinham paz lá dentro. Tanto que tinham paz, que de madrugada o que eles fizeram? Louvaram, que não deixaram ninguém dormir. Queiram essa paz. Desejem. Façam. Tem coisas que dependem de nós fazer. Né? Os espias, vou dar alguns exemplos também de visão. Os espias. Estava lá a situação na terra. Gigantes, era ruim. Foram 10, foram lá, olhou aquela situação, falou, não voltaram. Gente, nós não vamos para o povo, não vamos conseguir lutar, não vamos conseguir ganhar, não vamos conseguir vencer. Aí foram os outros 2. Olha o jeito que um olhou a situação e como ele influenciou. Aí veio os outros 2, olhou, falou, realmente, tem gigante, tem isso, tem aquilo, nós não temos, mas Jesus, Senhor, se o Senhor está conosco, com o Senhor nós vamos lá, vamos guerrear e vamos vencer. Então essa certeza
Essa entrega depende de nós. Depende do Espírito Santo em nós. Não permita que o Espírito Santo não deixe, né, que o Espírito Santo se afaste de você. Alimente o Espírito Santo dentro de você. Porque é Ele que nos convence das coisas. Então você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Então alimente Ele. Peça, queira, muda a visão, muda o olhar. Quando vier o sentimento, não quero, rejeito. Está na guerra, você vai lutar. Você vai passar pelo problema. Está na alegria, está na bênção, está na alegria. Oh, muito bom. Sabe que ela vai passar. Ela vai passar. Tudo passa. Tudo passa, de um jeito ou de outro. E como a gente tem aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus também. Quando a gente tem a certeza que tudo opera para o nosso bem, que tudo que o Senhor faz é para o nosso bem, se a gente pedir, Senhor, eu quero que essa cadeira seja minha. Mas aí se Deus não me der essa cadeira, eu tenho que ter a certeza, não, era para o meu bem ter essa cadeira. Dando um exemplo bobo, né? Nós temos que ter sonhos. Nós temos que ter sonhos. Não tem problema algum a gente querer ter uma casa, ter um carro, a gente querer ter uma família, a gente querer ter um marido, a gente querer ter filhos. Não há problema algum. Mas isso não tem que ser o que nos move. Isso é secundário. Porque isso são coisas passageiras. Passageiras. O que tem que importar para a gente? É o nosso relacionamento com o Senhor. É nós olharmos para Ele e queremos intimidade com Ele. É nós buscarmos aqui estar face a face com Ele lá. Esse tem que ser o que nos move. As demais coisas vão ser acrescentadas ou não. Porque Deus sabe o que você pede, que se Ele te der, vai te afastar dEle. Então a gente tem que ter consciência disso. Tem que ter essa noção. Deixa eu voltar um pouco aqui, que eu já fui falando tanta coisa que já tinha lá na frente. Vou dar um exemplo da Marcelinha. Né? A Marcelinha, quando tinha uns 5 para 6 anos, eu morava em Moema, e ela caiu na escola e machucou o braço, quebrou o braço. E eles me ligaram. Olha, a Marcelinha caiu, era o meio da semana para vir de férias de dezembro. Ela caiu, você pode vir buscar? Porque eu acho que vai precisar levar para o hospital. Mas eu falei, tá bom, não fui com tanta pressa. E elas me ligando, né? Mas você já está chegando? Você já está chegando? Eu falei, o negócio é grave. Peguei um táxi e fui. Quando eu chego na porta da escola, tá a Marcela na porta, já na parte de fora, no jardim da escola, na cadeira de rodas, roxa, de tanto chorar. Roxa, 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 roxa. E o braço dela estava numa posição que não dá para o nosso braço ficar. Do jeito que o osso fica, não tem como. Estava virado, estava uma coisa virada, inchado, e ela com um gelinho assim, e ela segurando um gelinho assim, e ela chorava quando ela me viu, e assim, em volta dela tinha o diretor, segurança, professor de educação física, um monte de homem, um monte de gente em volta dela. Que eu olhei, que eu vi aquilo, a minha vontade foi de desabar. Mas eu não podia. Eu tinha que ser forte por ela. Aí eu falei, bom, e agora? O que a gente faz? Aí o táxi que estava, eu falei, espera. Ele parou ali, eu falei, deixa eu esperar que eu vou ver o que está acontecendo, porque de repente o senhor já me leva. Fomos de táxi para tirar ela, para pegar ela, usar botar dentro do táxi. E Deus foi tão maravilhoso que cuidou. O hospital era o Alvorada, 2 quadras dali. Nós fomos ali que cada balançadinha que o carro dava, ela gritava, 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 gritava. Ela fraturou o osso junto aqui do cotovelo e fez uma lança. Então aquilo inchado e o braço solto, assim, solto. Ficou solto. E aí nós chegamos no hospital, vieram já o pessoal com aquele negócio duro, assim, né, com aquela máquina para tirar de dentro do táxi para lá, quando viram, não pode mexer nela. E foram, levaram lá para dentro, o médico veio, olhou, vixe, vamos me imobilizar para depois de poder radiografar. Imobilizaram, ela desesperada, aí depois que imobilizou, ela acalmou um pouco a dor. Ele falou, não sei como é que ela está acordada, o médico falou para mim. Porque essa dor é tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa desmaia. E aí eu nervosa, me mantendo ali. E ele falou, mãe, tirou a radiografia, ela vai ter que operar. A sobrinha da Elisa fez a mesma coisa uns anos depois. Lembra? E ele falou, vai ter que operar, vai ter que colocar pinos. Foi 1 ou 2 milímetros para pegar o nervo que que faz essa pega.
Então ele falou, ela ia perder essa pega. E ele falou, a gente tem que fazer, vai botar pino, e a cicatriz vai daqui até o cotovelo. Porque eu comecei a perguntar, como é que é? A cicatriz vai daqui até aqui. Na hora eu falei, não aceito. Fiz assim. E aí liguei para o Marcelo, que eu já tinha ligado para o Marcelo, assim que a gente tirou a radiografia, eu falei, Marcelo, vem para cá. E aí, quando ele chegou, eu falei, Marcelo... Quando ele chegou, eu já dei uma relaxada. Ela, quando viu o pai, ela já ficou toda, sabe, assim, feliz. Ela olhou, ela mudou, assim. E aí eu larguei ele. Larguei ele com a Marcela. Peguei o telefone, eu tinha 3 anos e pouco que eu estava aqui na igreja. Peguei o telefone na hora e liguei para a pastora Cláudia. A do pastor Jaime, né? A pastora Cláudia não estava aqui com a gente ainda. Estava no ministério, mas não aqui no Panambi. Liguei para ela, aos prantos, do lado de fora do hospital. Pastora, aconteceu isso, orei, ela, calma. Aquele jeito dela, né? Vamos orar. E orou, e ali declarou. Cada fiozinho, o Senhor vai ligar cada nervinho, cada fiozinho, cada noite que orou, declarou. Agora calma, para de chorar. Ela assim para mim. E eu, tá bom, pastor. Respirei fundo. Aí quando eu chego lá, o Marcelo, liguei para o meu... Aí, olha como Deus faz, né? Eu nem tinha pensado no Marcos. Ele tem um primo, que é ortopedista especialista em criança. Aí ele ligou para o primo dele falou, não, pode parar, não vai fazer cirurgia nenhuma aí, eu vou operar. Não vai fazer, não vou tentar de tudo para não ser com corte, para fazer por vídeo de laparoscopia. Fica aí que eu já estou indo para aí. Largou tudo e foi para lá. Olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado. E foi para lá. Chegou lá e ele falou, eu vou te retirar ela daqui. Porque ele não operava lá nesse hospital. Aí você tem que ter uma autorização. Você não pode tirar um paciente que está com uma lesão que é séria, tudo, do hospital, eu, mãe, pai. Não. Ele foi lá e assim, não, eu me responsabilizo. Tirou ela de lá e nós fomos no carro dele. Eu e ela atrás e o Marcelo no nosso carro. E fomos para o São Luís. E aí lá, internou. Ficamos lá esperando o jejum, porque eles deram remédio para ela, para dor. Né? Então ela tinha tomado o remédio, teve que esperar as horas de jejum, enfim. E fui acalmando. Minha irmã foi para lá, fizemos a cirurgia, ficamos 2 dias no hospital, pôs os pinos, graças a Deus ele fez por vídeo de laparoscopia. Ela tem 2 furinhos no braço só assim, uma cicatrizinha pequena. E aí teve alta, foi lá, fez a última radiografia, deu alta, fomos para casa. Porque ela ia ter que ficar 1 mês, eu acho, que com aqueles pinos, depois tira a tala, e daí é um processo enorme lá, durou muito tempo. Mas enfim, assim, Deus cuidou. Mas olha a minha pouca fé. E isso, por que eu estou dando esses exemplos, amados? Porque todos nós aqui passamos por isso. E esse testemunho pode estar falando com algum de vocês. Então, Deus, meu Pai, Ele cuidou o tempo todo. Ele não largou da gente em nenhum momento. Só que aí, quando deu alta, Marcos falou, está tudo lindo, está tudo ótimo, podem ir para casa. Nós chegamos em casa, botamos o pé em casa, passou uma meia hora, 1 hora, ele liga para o Marcelo. Marcelo, eu estava vendo a radiografia de novo, eu não sei se eu vi certo. Pode ser que não tenha dado tão certo, que tenha que refazer, pode ser que não vai ficar... Pode ser que se deixar desse jeito, o braço dela vai ficar torto. Enfim, ele falou. Quando ele falou isso, e o Marcelo me falou, eu desabei. E ele falou, vem para cá agora. Eu quero tirar outra radiografia, eu quero fazer... E aí... Eu desabei, eu falei, Marcelo, eu não tinha condições de ir. Eu não queria mostrar aquele meu nervoso na frente da Marcela. E aí, quando eu desabei ali, ele falou, eu vou. Ele foi lá com a Marcela, eu falei, eu não fui. Assim que eles fecharam a porta, eu peguei o telefone e liguei para a pastora Cláudia. Paciência, né? Que essa pastora tem com a gente, né? Com cada um de nós aqui, porque todo mundo tem história aí para contar, né? Os pastores têm história, né, para contar. Liguei para ela, pastora, olha, falou isso, chorando. Ela me deu uma bronca. Uma bronca de amor, tá? Uma bronca de amor. E que eu gravo isso. Isso foi eu conto esse testemunho porque foi uma coisa que marcou na minha vida. E eu lembro sempre disso. Ela falou, Sandra, cadê a sua fé? Nós já não oramos? Nós já não declaramos? Pronto! Você entregou, nós entregamos na mão do Senhor. Chega! Não sei se ela lembra disso. Se ela estiver assistindo, ela até vai lembrar. Chega! E aí, nessa hora, eu parei e falei... Cara, é mesmo. Senhor, me perdoa. Pedi perdão. E aí, daqui a pouco, o Marcelo, depois que chegou lá, ele me liga no caminho. Assim que ele saiu de lá, Sandra, deu tudo certo. Ele viu certo mesmo. Não tem nada de errado, tudo. E aí, sim, foi assim a Marcela fez. Pontos que eu quero dizer.
o cuidado de Deus, Ele não me deixou em nenhum momento, mesmo estando novinha na fé, mesmo sendo muito pecadora, mesmo fazendo muita coisa errada. Segundo, como é importante a gente estar numa igreja, a gente estar congregando, a gente ter irmãos, a gente ter os nossos pastores, a gente ter os nossos irmãos para dividir as coisas. Amados, naquela época não tinha WhatsApp. Vocês não têm noção do meu celular, que tocava, os 2 dias que eu fiquei no hospital, o dia inteiro. O dia inteiro. Deve ter gente aqui que ligou. Os meus irmãos da igreja ligavam. Sandra, eu estou orando. Sandra, nós estamos orando. Não tinha WhatsApp, né? A gente não falava com WhatsApp. Nós estamos orando. Olha, e oravam junto comigo no telefone. Muitos irmãos. Eu senti um amor tão grande. Aquilo me fortaleceu tanto. Como as orações para minha sogra, que nos fortaleceram tanto. Então, assim, eu aprendi uma coisa também. Aprendi com isso. Vocês podem ver que quando pede oração, pode ver como é que eu falo. Já estou orando e crendo na cura em nome de Jesus. Porque eu nunca mais duvidei da cura. E eu declaro a cura. Se Deus vai curar ou não, é Ele. Mas o que é meu papel? É declarar a cura e confiar nesse meu Deus que Ele vai curar. Declaramos cura na vida do pai do Beto. E ele vai se recuperar. Ele saiu do hospital e vai se recuperar completamente. Em nome de Jesus. Nós temos que ser assim, não, ó céus, ó vida, reclamar, se vitimizar. O meu problema é maior que todos, olhar para o problema. Fazer como Pedro na hora que olhou para as circunstâncias. Gente, nós somos do Senhor. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos filhos do Deus vivo. Ele é nosso Pai. Então eu aprendi isso. É importante, a gente não fica sozinho. Ovelha sozinha é facilmente capturada, é facilmente atacada. Nós temos que estar em comunhão com os irmãos e um fortalece o outro. O testemunho de um fortalece o outro. A dor do irmão me fortalece. Orar por alguém é um ato de amor. E a gente vai crescendo e a gente vai vivendo. Então eu vi o cuidado de Deus. Isso fortaleceu muito a minha fé, mas eu tive pouca fé. E quantas vezes nesses anos todos, nesses 20 e poucos anos, eu tive pouca fé? E a fé não está junto com o descanso. A falta de fé não está junto com o descanso, não está junto com a paz que excede todo entendimento. Vou falar do Cura e Libertação, a importância. Eu dei o exemplo daqui da Cura e Libertação. Se todos nós aqui temos coisa que Deus tem que curar e libertar na gente. Todos nós. Todos. Não tem ninguém que já está liberto de tudo. Né? Todos nós. Se vocês, se quem é libertado e quem vê essa libertação, não quer perder um culto de cura e libertação. Nós precisamos. Meus amados, e se o Espírito Santo vai revelando para vocês, na casa de vocês, numa oração, num louvor, vem na igreja, pega um irmão, vem orar. Vai orar junto para Deus libertar daquilo. Não deixa para depois. Não fica com aquilo. Amém? O culto de cura e libertação é muito, muito importante. Nós vamos passar rapidinho nos versículos, tá? Onde está na palavra de Deus isso? Tá bom? Está passando aí, Marcelo? Então, em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Amados, é promessa. É promessa para nós. Nós servimos ao Deus das promessas. Nós tem promessa para nós. Próximo. Eu lhes disse coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Próximo. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito Santo. Como eu falei, a gente precisa do Espírito Santo. Efésios 3,16. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 33, 34. Amados, isso é uma chave. Isso é uma chave. Eu conheço muitos irmãos, e eu já fiz isso no passado, que quando está com algum problema, ou está passando por alguma tribulação, a primeira coisa que faz, eu preciso dar um tempo de dar aula, preciso dar um tempo do louvor, preciso dar um tempo de servir ao Senhor, porque eu tenho que tratar disso, tenho que curar isso, eu tenho que resolver esse problema. Para de servir ao Senhor. Amados, é na luta que a gente tem que servir mais ainda o Senhor. Nós estamos com esse problema há 2 anos e pouco, eu nunca parei de servir ao Senhor nessa área. E olha, e Deus só nos abençoou, só nos honrou. Nós somos consagrados pastores e fez um ano agora em julho. Que é privilégio, que é bênção maior do que essa, eu não entendia, hoje eu entendo. Almejem isso, almejem, né? Almejem cuidar de vidas, almejem servir ao Senhor no reino, e seja no que for. No que for, não deixa para depois, não põe na prateleira o reino de Deus para você primeiro tratar. É uma receitinha dada ao fracasso. Amém? Há uma coisa que eu ia falar da ansiedade, pode deixar isso aí, Marcelo. A ansiedade, ela te prejudica no dia, porque a ansiedade, ela não te prepara para o dia de amanhã. A ansiedade te prepara para o dia de amanhã? Não, e ainda acaba com o teu dia de hoje. Então, vamos começar a mudar isso. Vamos começar a pegar essa ansiedade e jogar fora. Entregar aos pés do Senhor e falar, não aceito. Amém? Isaías 26, 3, 4. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é rocha eterna. O nosso Deus é rocha eterna, Ele não é uma pedrinha. Ele é uma rocha, uma fortaleza. Ele não se abala. Ele não se abala com terremoto, ele não se abala com um vulcão, comparando ele com uma rocha forte. Não se abala. Ele é nosso Pai, nós temos esse Deus dentro de nós. Quem que vai tentar contra a gente, gente? Nós louvamos. Quem tentará contra o braço forte do Senhor na vida da gente? Ninguém. Ninguém. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós vamos louvar esse louvor. E vamos louvar com toda a nossa força, declarando isso. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora, quando foi ali, para sempre, até hoje. Ele nos protege, Ele nos guarda de todo o mal. Salmos 125. 1, 2, né? Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E quem recompensa aqueles que o buscam? O Senhor. Quando você confia nele, quando você entrega e descansa, meu amor, Deus se alegra tanto, meu amado. Ele se alegra tanto. E você acha que Ele não quer nos abençoar? Você acha que o nosso Deus tem algum pensamento de mal ou de ruim para um de nós, para qualquer um de nós aqui? O amor do Senhor é incondicional. Ele independe do que eu faça ou que eu deixe de fazer. Não importa o que eu faça, o que eu e você possamos fazer de errado, que vai diminuir esse amor de Deus. Ele nos ama incondicionalmente. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Aonde a gente se enche? Aonde a gente se enche? A palavra de Deus. A palavra de Deus é para hoje, é para sempre. Ela tem que ser viva no nosso coração, ela tem que fazer parte, ela tem que andar com a gente. Amém? Próximo. Como é que eu chego nessa paz? E eu fui perguntar isso para o Senhor, né? Como é que eu faço, Senhor? Porque eu já estou nessa paz, eu não quero perder. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não quer ficar. Eu não quero perder essa paz, eu quero ela para sempre. Enquanto eu viver, eu quero essa paz. E aí o Senhor deu umas direções.
Vamos lá. Primeiro, ter fé em que Ele é e no que Ele faz. Já falei bastante sobre isso. Amém, meus amados? Então, saber quem Ele é, que Ele tem planos e propósitos para cada um de nós. Ele teve um propósito para eu passar por tudo isso. Foi para mim, porque foi tremendo o que o Senhor fez em mim nesses dias. O que Ele falou comigo, porque só estudando que Ele foi falando comigo. E Ele quer isso para vocês. Esse propósito é para cá, é para agora, é para hoje, é para vocês. Deus tem propósito para cada um de nós. Saber que Ele fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. Então, já falou bastante sobre isso. Próximo. Ouvir, obedecer, entregar, descansar. Termos total dependência do nosso Deus. Esses são passos, amados. São passos para a gente, né, para Deus olhar para a gente e falar, deixa eu derramar essa paz para ela. Ela está se esforçando, ela está fazendo isso. É pela misericórdia dEle e pela graça dEle. Porque não foi por merecimento meu. Mas agora eu aprendi que eu tenho que limpar o meu coração toda hora, que eu tenho que limpar meus sentimentos, que eu tenho que rejeitar os sentimentos ruins, que eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso dar o passo. Eu não vou ficar sentada, sentindo tudo aquilo e achar, Senhor, tá que estou aqui. Se o Senhor quiser, o Senhor tira. Eu preciso fazer a minha parte. E a gente está fazendo isso muito, 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 muito em casa, e eu estou fazendo muito isso, né? Entregar, orar, descansar. Estar na dependência do Senhor. Amados, nesse tempo que nós estamos passando por essa dificuldade financeira, não nos faltou nada. Nada, nada, nada. O Senhor proveu. O Senhor está multiplicando. Multiplicando. E ainda, se Deus quiser, eu ainda não posso compartilhar, porque ainda não está consumado, mas nós vamos dar um testemunho aqui. Nós vamos dar um testemunho que é sobrenatural, porque eu já estou vendo. Eu já estou vendo por que foi o tempo que foi. Por que teve que ser assim. Mas, enfim, vamos depender e descansar nele. Próximo. Ler, meditar frequentemente na palavra. Pastor, na sexta-feira, quem assistiu o culto, o culto profético, viu o pastor Tomás, né, falando, e o pastor Chore. Até quando a gente vai ler a palavra de Deus? Até quando a gente vai ler e meditar a palavra de Deus? Para sempre. Até o dia da nossa morte, até o dia que Jesus voltar. Não tem acordo. Sinto lhe informar. Não tem acordo. Cada vez que você lê a palavra, você é transformado. Eu fui atrás para trazer a palavra para vocês, o quanto que Deus falou para mim. Mas você vê, Ele não falou logo de cara para mim. Olha como Deus é lindo e tremendo e maravilhoso. Ele não falou, Sandra, você vai dar o testemunho. É isso que você vai falar. Não, Ele me deixou. E estudar, assistir pregação, escrever folhas e folhas e folhas, para depois falar, você vai dar o seu testemunho. E aí depois, se você quiser, você fala o que eu estou te ensinando, que é para você manter essa paz que excede todo entendimento. Você entendeu, gente? Então é a palavra de Deus. Amém? Tem que estar viva. Louvor e adoração. Ah, Senhor, louvor e adoração. Deus habita nos louvores. Como foi maravilhoso hoje, os louvores de hoje. Foi o Espírito Santo que tocou a vida do Cláudio para trazer esses louvores. Foram louvores de fé, louvores de entrega, de fé. Gente, não louvem ao Senhor cantando, meramente cantando. O louvar ao Senhor é você o adorar. E não é só, a gente adora o Senhor e louva Ele não só no louvor praticamente dito, né? Mas você louva com o seu trabalho, você louva com o seu amor ao próximo, você louva o Senhor, e eu aprendi isso recentemente, isso tem mudado o meu coração. Eu louvo o Senhor cuidando da minha casa. Eu louvo e adoro o Senhor arrumando um armário, deixando a minha casa, porque Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de bagunça. Deus não gosta de bagunça, de sujeira. Ele sabe as limitações de cada um de nós. Mas aquele dia faz o teu melhor. Senhor, eu vou arrumar essa gaveta para ti. Faz aquilo louvando ao Senhor. Enquanto está arrumando aquela gaveta, põe um louvor. Louva o Senhor com a sua vida. Louva o Senhor com a sua adoração e entrega. E é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Amém? Buscar atos de fé, experiências com Deus. Isso
isso muda a rota. Eu há muito tempo, e eu agradeço a Deus muito por isso, mesmo sem merecer. Eu tenho experiências com Deus assim sobrenaturais. Amados, eu não troco isso por nada. Se Deus falar, né? Oh, Deus não, né? Deus não fala isso, mas o inimigo vem, eu te dou, que nem tentou Jesus. Eu te dou tudo isso daí que você está vendo. Né? Mas me adore. Se Deus falar, eu te dou tudo, o dinheiro que você quiser, a saúde que você quiser, o que você quiser. Mas você não vai mais ouvir minha voz. Você não vai mais ter experiência comigo. Não quero. Não troco. Amados, cada vez que eu escuto a voz do Senhor, cada vez que eu vivo essas coisas, porque o que eu estou fazendo aqui é fruto de uma experiência com o Senhor, de ouvir a voz dEle. Os frutos que a gente está vendo lá embaixo, com as crianças, como o Senhor está fazendo, dando essa direção. E o Senhor cuida da gente. Eu fui uma pessoa que eu sempre tive que ter o controle de tudo. Deus está me ensinando a entregar. E a partir do momento que eu estou entregando, Ele dá a visão, eu entrego. Deus está usando essas minhas irmãs de forma sobrenatural. A escola bíblica está sendo uma bênção, uma unidade entre as irmãs, entre as crianças, um crescimento sobrenatural. Então, amados, é maravilhoso. Maravilhoso. Então, peçam para Ele: Senhor, eu quero ter experiências contigo. Senhor, eu quero ouvir Tua voz. Fala comigo. Deus fala muito comigo, Deus me dá visão. Ele fala de vários jeitos, né? Foi tão linda a visão que Ele deu da festa do Dia das Crianças. Eu creio que vai ser uma bênção, que vai ser lindo. Eu tomando banho para ir para o culto. E Ele foi dando a visão, tomando banho, eu vendo já a gente fazendo aqui. Vai ser aqui, tá? No templo. Não vai ser num dia de culto, tá bom? Vocês já indo se preparando. E foi maravilhoso, e vai ser tremendo. Peçam isso, as experiências com o Senhor, isso aumenta a nossa fé. Vigiar nossas emoções e escolhas, isso foi o que eu já falei aqui, falei bastante disso. Nós temos que vigiar o nosso coração é enganoso. E a escolha depende de nós. Nós temos que escolher primeiro tratar aqui dentro, para depois conseguir tratar fora, para depois viver o processo do lado de fora. Mas primeiro começa aqui dentro. A cura de um problema, a cura de alguma coisa, primeiro começa aqui dentro. Já imaginou? Tem muita gente que está no meio do furacão e ainda aqui dentro tem um furacão. Meu Deus, quem é que está dominando ali? É o Espírito Santo? É o Senhor? Não. O inimigo, ele atua no nosso medo. Ele atua nas nossas fraquezas. Mas o Senhor, nas nossas fraquezas, que eu falo de sentimentos, né? Mas onde a gente é fraco, no sentido que a gente fala, como a pastora falou, eu não posso nada, eu dependo de Ti, eu não faço nada, quem faz é o Senhor. Quando você tem essa dependência, Deus se torna forte dentro da gente. Amém, meus amados? E reconhecer o valor e amor de Deus sobre nós. Reconhecer, para fechar, tá? Reconhecer, meus amados, se o louvor quiser vir, nós vamos orar, nós vamos ministrar agora. Nós temos que reconhecer, isso é primordial, nosso Pai, nosso Deus, como a Ângela falou aqui. Porque olha como Deus é lindo. Ele deu essa visão também há uns 2, mais ou menos, meses atrás, do que ia ser esse mês lá embaixo. E na hora que ele foi me ministrar, veio o que as crianças estão aprendendo lá embaixo. E isso é o principal. A gente vê Deus, nosso Deus, como nosso Pai. Mas aí vamos ver. Eu tive um pai maravilhoso, mas tem muita gente que não teve. Que teve um pai abusador, que teve um pai crítico, que teve um pai duro demais. Outros tiveram pouco tempo o pai, não conseguiam nem lembrar do pai. Outros não tiveram pai. Outros o pai abandonou. Outros não tiveram referência nenhuma de pai. E aí a maioria das pessoas tem dificuldade. Porque se você teve um pai ruim, como é que você vai ter essa liberdade de descansar nos braços do seu pai
se a experiência que você teve com o seu pai foi ruim. A nossa mente, o nosso coração, é difícil da gente imaginar isso. Muitas vezes. Nós temos que quebrar essa barreira. Porque a gente não pode, não façam isso, comparar o nosso pai aqui, independente do que ele tenha feito, do que ele seja, do que ele não seja. O nosso pai aqui com o nosso Deus. Deus como pai. Não tem comparação. Porque o nosso Deus, como a Ângela falou, como eu falei, eu não precisava nem ter pregado. Como a Ângela falou, o nosso Deus, primeiro ele nos idealizou. Ele idealizou a Elisa do jeitinho que ela é. Ele desenhou a Elisa, primeiro no coração, na mente dele. Depois a Elisa foi gerada no ventre da mãe dela. Na escuridão do ventre da mãe dela, ele conhecia a Elisa mais do que tudo, de dentro para fora. Ele desejou a Elisa. Ele me desejou. Desejou cada um de nós aqui. E aí, desejando cada um de nós aqui, o que ele tem para a gente? Propósitos. Ele idealizou planos e propósitos para cada um de nós aqui. Então, o amor dele é incondicional. É um amor que o nosso entendimento não consegue entender. Ele deu o filho dele por amor a nós. A gente consegue entender? É um amor que a gente não consegue mensurar. Muitas vezes a gente faz alguma coisa, o nosso pai, o Marcelo, eu fico chateada. Nosso Deus não fica. Porque Ele nos conhece. Ele sabe a nossa essência. Nós somos pecadores. Ele sabe. Ele sabe até onde a gente pode ir. Ele sabe até onde... Ele quer que a gente tenha potencial. Ele sabe que a gente tem potencial. Ele não vê aquele nosso pecado. Ele vê a gente, ele vê coisas boas para a gente. Ele vê a gente, filho amado, filho querido, filho lindo. Ele nos vê assim. Então hoje, no dia de hoje, cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar, nós vamos fazer assim. Eu não sei como é que foi o seu pai. Eu não sei como é que foi o seu relacionamento com o seu pai. Então fecha teus olhos agora. Independente do teu relacionamento com o seu pai. Que nem eu tive um pai maravilhoso. Mas hoje eu vejo que muitas coisas que ele fez, muitas coisas que veio para ele, me prejudicou. E você, muitas vezes, pode ter passado muita coisa ruim com o seu pai, ou nem conheceu o seu pai, nem teve esse amor de pai. Se você tem essa referência ruim de pai, e essa referência ruim de pai, seja ela qual foi, está te impedindo, presta atenção, analisa seu coração, analisa. Se isso está te impedindo de crescer, está te impedindo de ver Deus, Pai, como teu Pai, como teu amor, como um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que abraça, um Deus que ama. Se você tem essa dificuldade de entregar na mão dele, de descansar, de ter essa dependência, fala para o Senhor. Fala agora para ele. Pai, eu tenho isso. Eu não consigo te enxergar dessa forma. Eu tento. Eu até digo que eu te enxergo como pai. Eu até falo, pai amado, hoje, né, eu pude, graças a Deus, e eu posso falar, pai amado, pai querido, e sentir o meu pai como meu pai. Pai amado, pai querido. Mas se você fala, pai amado, pai querido, pai, eu dependo de ti, pai, eu te amo, mas é da boca para fora, porque você sabe que lá no fundo as tuas mágoas, as tuas inseguranças estão te impedindo de se entregar completamente, de ficar de costas e se jogar, sabendo que Deus vai estar ali para te segurar, e isso em todas as áreas, em tudo. Se você tem, fala isso para Ele. Pai, eu quero mais de ti, eu quero te ver como meu pai, como que me gerou, como que teve sonhos e planos maravilhosos para mim. Fala para Ele. Pede perdão. Perdão, Senhor. Agradece a sua vida. Agradece a experiência que você teve com o seu pai, ou não. Mas agradece.
Porque tudo isso fez você o que você é hoje. E hoje você está aqui. Deus te escolheu, Ele te trouxe até aqui. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, único Senhor e Salvador, quando a gente aceita Jesus como Filho de Deus, nós nos tornamos filhos. Filhos. Então hoje aqui você é um filho. Mas se você não se sente como um filho, entrega isso nas mãos do Senhor. Repete comigo agora. Pai amado, Pai querido, eu quero, eu preciso de Ti, como um Pai amoroso, misericordioso, cuidador, que me ama incondicionalmente. Eu preciso de Ti dessa forma, Pai. E se há em mim, Senhor, qualquer raiz de rejeição, qualquer sentimento de inferioridade, de que eu não sou amado, de que eu não posso ser amado, de que eu não posso ser cuidado, porque eu não tive um pai que fez isso aqui na terra por mim. Eu declaro agora, Senhor, e te peço, que o Senhor venha arrancar de dentro do meu coração. Fala alto isso, Senhor, arranca do meu coração. Arranca da minha vida, Senhor. E que no lugar do que o Senhor está tirando de dentro do meu coração e da minha vida, transborde o teu amor. Transborde a tua cura, a tua libertação. Você está sendo liberto agora, meu amado. Creia nisso, tome posse disso. E agora, junto comigo, nós vamos dizer: Pai amado, Pai querido, eu te amo. Você é meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor me salvou. Eu sou tua. Eu permito. Eu deixo o Senhor cuidar de mim. Eu deixo o Senhor me abraçar. Eu quero deitar no seu colo, depender de Ti e descansar. Eu te peço, Senhor, me dê a paz que excede todo entendimento. Obrigada, Senhor. Eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um amém bem alto para o Senhor? Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos louvar. Fica de pé. Amém. Há um lugar de descanso em Ti. Ah, como há esse lugar, amado. Como há esse lugar. De refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Aonde é? É no Senhor. Esse Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um
Você não é uma folha ao vento que vai para lá e para cá. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar Onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Glória a Deus, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Obrigado.